Olá, povo! Bem-vindos à nossa aula de Cidadania e Civismo. Eu sou o professor Marlon e é um prazer estar junto com você nessa aula. E junto com a gente nessa aula tá aqui a Jéssica, dê um oi para ela. E nós vamos juntos conversar sobre cronogramas de estudo, ter tempo para estudar. E isso é fundamental na sua vida, certo? Não é verdade? Então, vem com a gente, mas separe lápis, caderno, caneta, para você anotar o que nós vamos conversar, dicas, pensamentos, reflexões sobre a importância do tempo, não só para estudar, para a sua vida. Como organizar o tempo na sua vida, o que isso influencia nos seus estudos. Então, anote o que nós vamos conversar, anote o que nós destacamos para que você possa praticar. Combinado, bebê? Então, vem com a gente, porque nessa aula nós vamos conversar sobre conhecer técnicas que ajudam a fazer a gestão do tempo. E é disso que nós vamos falar. Técnicas que vão te ajudar a fazer essa gestão do tempo. Como assim? Nós vamos verificar como você utiliza o seu tempo. De que maneira que ele é utilizado? Como que esse tempo é utilizado na sua vida? Você sabe utilizar bem esse tempo? É disso que nós vamos falar. Ainda, existem maneiras para você conseguir mais tempo para estudar? Ah, professor, mas eu já dedico 15 minutos na minha semana para estudar. Será que dá para arrumar mais do que 15 minutos? Dá, né? Então, nós vamos conversar sobre algumas práticas que você pode fazer para melhorar a sua vida. Não só para ter mais tempo para estudar, mas também o que é super importante, ter mais tempo para relaxar, para se divertir, para tocar a sua vida fazendo outras coisas que você gosta, além de estudar, que eu sei que você adora estudar, certo? Então é disso que nós vamos conversar nessa aula. E para começar, tem a letra de uma música chamada O Tempo Não Espera Ninguém. Essa música foi composta por dois irmãos, o Michel e o Teófilo Teló. Então, é uma dica até para você ouvir essa música, que nós vamos ler um pouquinho da letra, para refletir um pouco sobre esse tempo. Então acompanha comigo a leitura da letra dessa música. Não espere para matar saudade, ou às vezes se desenganar. O tempo talvez não dê chance da gente se reencontrar. Abrace a vida no peito, siga em frente e nunca pare de sonhar. A felicidade está no caminho. Aproveite todos os momentos que você tem, ainda mais se tiver alegrias para compartilhar com alguém. O tempo não espera ninguém. Tempo, essa grande engrenagem que está ao redor, movendo a vida de todos nós, ele não espera. Então nós temos que conseguir tempo dentro dos tempos que nós temos na vida. Complicado? Calma, é a ideia de que você pode arrumar mais espaço na sua agenda para fazer o que você gosta, também para cumprir os seus compromissos e obrigações, mas também para se divertir e para estudar, para ter mais conhecimento, para melhorar ainda mais a sua vida. Tempo, ele não espera. Então, não fique esperando o tempo. Faça o seu tempo acontecer. Como a letra da música diz, a felicidade está no caminho, vai vivendo e fazendo acontecer, mas não fique apenas esperando. Não, compartilhe alegrias, se desengane, volte atrás, se arrependa, peça perdão, corrija, viva tudo de novo, mas faça, não espere. E quando nós falamos em tempo para estudar, isso vale muito. Não espere, faça esse tempo acontecer. Certo? Continuando, cuidar do tempo. E quando nós somos novos, você é todo novinho, nós temos a certeza de que sempre vai ter tempo para tudo na vida. Quando a gente é criança, adolescente, o tempo, nossa, vai sempre existir. Porém, com o passar do tempo, nós percebemos que precisamos viver, precisamos cuidar do tempo e precisamos estar perto daqueles que nós amamos. Esse tempo perto das pessoas que nós gostamos e fazendo as coisas que nós gostamos, esse tempo é fundamental. Com o passar do tempo a gente percebe que nem sempre vai ter tempo para tudo. Às vezes nós temos que ir atrás, fazer acontecer, não esperar. Então, gerenciar bem o tempo, falando dessa maneira, é hiper necessário. Cuidar bem do seu tempo, para que quando você perceba, esse tempo já tenha passado, que isso não aconteça com você, que você aproveite bem esse tempo sempre.
Gestão do tempo, o que é isso? É usar técnicas para aprimorar, para melhorar a realização de tarefas, melhorando produtividade e mantendo a eficiência. E isso é fundamental, ser produtivo e ser eficiente no melhor tempo possível. Gerenciar bem o tempo é isso. Quando falamos em estudar, é aproveitar melhor aquele tempo de estudos para aprender, para ser efetivo, produtivo, para que esse tempo valha a pena. Benefícios de cuidar bem do tempo, de aproveitar melhor esse tempo. Organizar a vida, organizar a rotina. Isso é um benefício claro. Ainda, cuidar bem do tempo ajuda a desenvolver responsabilidade e ainda a honrar os compromissos com as atividades e com as pessoas. Quando você cuida bem do seu tempo, você dedica o tempo correto para aquelas pessoas ou para aquelas atividades, sem atropelar nada. Cuidar do tempo ensina a ter noções de disciplina e autocontrole. E como isso é fundamental para evoluirmos, para melhorarmos na vida. Disciplina e autocontrole. Ainda, aproveitar melhor os momentos, as pessoas, as experiências. A felicidade está no caminho, como diz a letra da música que a gente viu. Aproveite melhor as pessoas, as experiências, os momentos. Colecione momentos. Não viva apenas para colecionar coisas, colecione experiências. É isso que a gente vai levar sempre junto de bagagem na nossa vida. Exercício para você, então. Você conhece o seu tempo? Como você gerencia o tempo para as suas coisas? Escreva uma lista da sua rotina com o horário destinado para cada momento específico. O horário que você deixa para dormir, descansar, o horário para suas refeições, o horário para estudar. Faça uma lista, o horário que começa e o horário que termina a sua rotina. Você conhece a sua rotina? Você é capaz de fazer essa lista? Vou te dar um tempo para isso. Conhece bem o seu tempo? Foi fácil fazer essa lista? Como foi? Pensar na sua rotina, conseguir colocar no papel em pouco tempo o que você faz, que horário você destina para as atividades normais diárias. Ah, cada dia você faz uma atividade diferente, mas mais ou menos sua rotina. Se conseguiu colocar aí? Eu trouxe um exemplo do que poderia ser uma rotina, caso você teve dificuldades em fazer. Por exemplo, uma rotina aqui de uma pessoa, de um adolescente, de um estudante. Das 23
Até as 8 da manhã, descanso, dormir. Das 8 às 8h30 da manhã, alimentação, aquele café da manhã super importante. Das 8h30 às 9h30, aquele tempo para as tarefas domésticas. Sim, você deve ter responsabilidades e compromissos com as pessoas que estão junto de você. Claro, das 9h30 às 11h, um horário de lazer, se divertir, brincar, fazer as atividades que te dão prazer. Isso também é necessário no nosso dia e alivia a nossa mente. Depois ainda, um horário, por exemplo, para a lição de casa. Sim, aquela lição do dia anterior, a lição para fazer ali o trabalho, a pesquisa, um tempinho para isso. Alimentação, claro, o seu almoço ali do meio-dia ao 12h30. Logo depois, estudar, da 1 aí até as 5h30 da tarde, até as 17h30, é o seu horário de aula realmente, de estudar, de estar na escola, de participar junto ao professor, de estudar. Depois, das 17h30 às 19h, o seu horário de lazer. De novo, relaxar depois de um momento de estudos é importante. Fazer as atividades que você gosta, conversar com os amigos, com o pessoal da sua família, isso é importante. Depois do seu horário de higiene, do seu banho, o horário da sua alimentação e volta essa rotina. Percebeu que houve intervalos em que não foi marcado nada. Esses momentos, se você conseguiu perceber isso na sua rotina, esses momentos são importantes. Como você consegue aproveitar melhor esses tempos que sobram que não estão reservados a nada? Será que daria para melhorar a utilização desse tempo e usá-lo talvez para estudar mais, para aprender algo novo, para fazer um curso diferente? Será que daria para melhorar esses tempos que nós não utilizamos? Olha aí uma boa ferramenta para você pensar. Como foi então a experiência de colocar as suas atividades no papel e um planejamento da execução delas? Foi tranquilo? Foi? Foi difícil? Calma, vamos aos poucos, vá praticando, pense melhor sobre o seu dia. Isso te ajuda a visualizar melhor o que precisa fazer, estabelecer os seus prazos e não se perder em meio às múltiplas tarefas. Todos nós temos muitas coisas para fazer todos os dias. Então é melhor você colocar no papel para não se perder. É importante dar sentido àquilo que fazemos, uma organização, uma lógica nos horários. Isso é importante. Se você sabe que você vai brincar na rua, você não vai colocar o seu horário de banho e imediatamente colocar o horário de brincar na rua. Não há lógica nisso. Então, pensar melhor o seu dia para aproveitar melhor esse tempo. Anote também os seus compromissos que não fazem parte da rotina. Existe um dia específico na semana em que você faz uma atividade diferente? É importante que isso entre ali também nas suas anotações, para que você não se perca, não esqueça, não perca os horários. Não confie na memória. Ponto. Ah, mas você é novinho, você sabe tudo de memória? Não confie sempre na memória, tenha anotado a sua organização das múltiplas tarefas. Anote, estabeleça prazos factíveis para a realização das suas tarefas e cumpra esses prazos. Se você colocou aquele prazo, cumpra! Não deixe para depois. Evite a procrastinação, lembra disso? Evite deixar para depois o que você pode fazer hoje. Faça. Estabeleça prioridades e evite distrações. É prioridade realizar uma tarefa de organizar a casa junto à sua família ou a prioridade é ficar nos seus aplicativos de redes sociais ou no seu aparelho de telefone celular? Quais são as prioridades para aquele momento? A prioridade é o seu lazer? Faça o seu lazer. A prioridade é um compromisso? Honre o compromisso. Isso é importante. Cuidado com distrações, isso é um perigo para a sua rotina e ficar acumulando depois tarefas para fazer depois. Deve existir um tempo para relaxar. Tem que ter o tempo para você relaxar. Este é um dos principais benefícios de cuidar bem do seu tempo e das suas responsabilidades. Sobrar tempo. Quando você faz os seus compromissos, honra as suas responsabilidades, tem um cronograma, vai sobrar tempo para relaxar e não vai ficar tudo acumulado. E isso é um grande benefício. Quando existe boa administração do tempo, os momentos de descanso e de lazer, eles se tornam proveitosos, sem preocupações, sem interrupções. Sem aquele momento de você estar descansando, assistindo televisão, lendo livro e alguém te chama para fazer algo que você deixou pela metade ou não fez. Cuidar bem do tempo traz esses benefícios. Divirta-se. Fique com as pessoas que você gosta de estar junto. Faça aquilo que você gosta de fazer. Divertir-se é importante e é fundamental na nossa vida. Mais um exercício para conversarmos sobre essa gestão do tempo.
Qual das alternativas abaixo é uma característica de fazer uma boa gestão do tempo? Fazer uma boa gestão do tempo, cuidar da sua rotina, dos seus horários, das suas responsabilidades. Qual dessas alternativas é uma característica de fazer essa boa gestão do tempo? Letra A, deixar para amanhã o que se pode fazer hoje. Isso se chama procrastinação e não é, nem de perto, uma boa forma de cuidar do seu tempo. Não é. Letra B, anotar os compromissos e a previsão de prazo para cumprir. Aí sim, anotar o que você deve fazer, suas responsabilidades, os horários mais ou menos definidos destinados àquela tarefa. Isso sim é cuidar bem do seu tempo. A última alternativa, esperar que alguém me mande fazer algo. Isso não é cuidar bem do seu tempo. Não fique esperando, se ninguém mandar fazer, eu não faço. Mas isso é sua responsabilidade. Portanto, você deve fazer naquele tempo destinado. Cuide bem do seu tempo. Continuando, todos os compromissos e responsabilidades que nós temos, eles são importantes. Não existe dúvida. Todos. É sua responsabilidade, deve ser feito. É importante. Estudar é fundamental. Estudar é a grande chave que nós temos para adquirir cultura, conhecimento e adquirirmos instrumentos para transformar a realidade em que vivemos. A educação é a chave para essa transformação da nossa realidade. Se você não concorda com a realidade em que você vive ou quer mudar algo, a educação é o caminho para te levar a essa transformação. Portanto, dentro da nossa agenda, precisamos destacar um tempo para estudar, para aprender. Precisamos destacar esse tempo também. O tempo para você estudar deve ser dedicado a isso, ou seja, a estudar. Se você dedicou esse tempo aos estudos, estude. Simples. Isso. Evite distrações, lembra? Evite interrupções. Então, cumpra com as suas responsabilidades e compromissos também para evitar interrupções. Chame a sua família para conversar e verifique qual o melhor momento, qual o melhor lugar que você possa se dedicar aos seus estudos, que vai render mais, isso vai ser mais eficiente, mais produtivo. Lembra que nós abrimos a aula falando disso, sobre a necessidade de eficiência, da produtividade. Qual o lugar da sua casa, o horário que vai ficar melhor para você fazer isso? Chame a sua família para te ajudar neste compromisso de estudar. Converse com eles, o melhor local, o melhor horário. Conhecer bem a sua rotina ajuda nisso, por isso, o exercício de você fazer lá a sua rotina, os seus horários. Se você teve dificuldade, refaça, vá tentando até conseguir conhecer a sua rotina. Conhecer também o seu organismo auxilia. Como assim?
Que horários você está mais disposto? Que horários você fica menos cansado? Esse é um horário ideal para você estudar. O horário que você está mais disposto, menos cansado. Conheça seu organismo. Isso é totalmente individual, é você com a sua família. Nessa última atividade, aqui é uma imagem dessa mulher, você já conhece ela? Malala Yousafzai. Ela é do Paquistão e ela venceu o Prêmio Nobel da Paz com 17 anos de idade. Ela é uma das líderes do mundo em defender que todos os adolescentes, crianças devem estar na escola, principalmente as meninas. Ela faz essa defesa global da educação no mundo todo. E uma frase dela é muito famosa nesse sentido. Uma criança, um professor, um livro e uma caneta podem mudar o mundo. Educação é a única solução. Agora reflita aí. Qual o poder de transformação da realidade que a educação pode trazer para a sua vida? Como que a educação pode alterar a sua realidade? Vai lá. Uma boa reflexão. Que poder a educação tem para mudar a sua realidade? É óbvio que isso é uma resposta pessoal, é algo como você enxerga o seu mundo, a sua realidade, o papel da educação na sua vida. A educação é uma arma poderosa, ela traz socialização, a educação traz liberdade, a educação traz comunicação e traz orientação. Torna as pessoas cidadãos críticos, a educação amplia oportunidades de trabalho, a educação permite compreender melhor o seu mundo, a sua realidade, e, portanto, pode dar ferramentas para mudar essa realidade. O que nós conversamos nessa aula? Cuidar do tempo, isso é importante. Definitivo, isso nós falamos nessa aula. Anotar, planejar, agendar, priorizar compromissos são ferramentas que ajudam sim a fazer uma gestão melhor do tempo. Estudar é fundamental sempre, sempre, eternamente é fundamental. Dedicar tempo aos estudos ajuda a transformar a nossa realidade. Certo?
Conversamos sobre o tempo e a organização do tempo na aula de hoje. Vamos ficando por aqui. Umas dicas para você depois ampliar seus conhecimentos assistindo esses vídeos sobre os assuntos que nós falamos. Printa a tela, anota aí, fotografa para acessar logo depois. E nós voltamos a conversar mais para frente em próximas aulas. Tchau, povo!